E pessoal, eu tô morrendo de vergonha, mas é meu desafio estar aqui com vocês. E eu vou falar de uma lição que eu acho muito importante do Kryptonita, mas antes eu queria saber se vocês estão entendendo, se vocês têm conseguido identificar o que é a Kryptonita que tem roubado a sua força, se vocês têm levantado essas discussões na célula ou se sua célula tá totalmente boiando. Porque é importante que a gente entenda, que a gente saiba refletir, que a gente saiba que a Kryptonita não é só um pecado, não é só uma coisa tão grave que nos afasta do Senhor, mas às vezes a gente faz coisas que não são pecados que também nos afastam. Então eu quero que você levante isso com a sua célula, porque senão fica parecendo que a gente é um bando de doido e estamos só falando desse negócio do super-homem aí fora de contexto. Então traga mesmo o contexto disso pra vocês. A lição que eu quero falar hoje é sobre os padrões do céu. E é uma lição muito importante, porque é uma lição que vem mesmo para confrontar as pessoas da nossa célula, para elas terem um discernimento do que é aquilo que o Senhor, né, tem para nós como herança, como filhos do Senhor, da forma que a gente tem que viver. Então, assim, aí tem uma pergunta que começa, né? A nossa sociedade, ela estabelece vários padrões de comportamento. E por a gente viver nesse meio, a gente acaba achando que isso é normal. E a gente acaba absorvendo alguns desses comportamentos. Nós, né, pessoas que estamos próximos com o Senhor, que estamos lendo a palavra, que tem uma ação do Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo nos incomoda sobre isso. Mas as pessoas da sua célula, às vezes, não se sentem incomodadas e elas julgam isso na normalidade. Então, isso é um momento de vocês levantarem com a célula quais são esses padrões, né, levantar, deixar com que as pessoas falem, esses padrões de comportamento que elas acreditam que foram entranhados na nossa sociedade com o tempo e que hoje são comuns, mas que não são padrões bíblicos. E aí, entre esses padrões, que vocês precisam destacar, alguns, e se as meninas e os meninos não falarem isso, vocês têm que levantar esses pontos, o sexo antes do casamento e toda a infinidade de pecados e impurezas sexuais que envolvem o sexo, que não são só sexo em si, que vocês já sabem, né? A gente já vem falando sobre isso, sobre passar a mão, ficar, masturbação, sobre essa falta de compromisso, esse negócio de sem zelo pelo corpo, nudes, tudo isso são pecados que são abominados, não são padrão do Senhor. A gente tem também frequentar lugares, beber em excesso, uso de drogas, lugares onde tem isso e que as pessoas estão fazendo isso e você tá lá achando que você não tá fazendo nada de errado porque você está lá. Às vezes a nossa forma de vestir, você acha que é normal porque todo mundo veste assim, mas a sua roupa não tá adequada, ou a sua regata tá muito justa, ou a sua saia tá muito curta. Que são coisas que não são um comportamento que o padrão que Deus tem pra nós. E até o homossexualismo que hoje, né, prega, as pessoas querem ser felizes, elas têm todo o direito e tal, que são coisas que não são do Senhor. E aí, vocês precisam, depois dessa discussão toda, abrir a Bíblia em Filipenses 3, 17 a 10. Você tá muito sério. 17 a 10, que fala sobre a importância da gente seguir e aprender com aqueles que são o nosso exemplo. Então, levam a Bíblia de papel para a célula de vocês e leiam lá o texto de Filipenses 3, do Faz 17. o replay, leva o quê? A Bíblia para a célula de vocês. A Bíblia. Isso, a Bíblia de papel para criar esse hábito. E para poder ler direitinho, para ter o hábito de ler, de buscar na palavra e reconhecer na palavra o que é padrão do Senhor, né? Então, e depois disso, você vai falar sobre a importância de viver para Cristo, de ser filho, de receber isso por herança mesmo, porque o Senhor... Você não se parece com seu pai? Você não tem algumas coisas que se parecem com a sua mãe? Quando a gente foi adotado por Cristo, adotado por Deus, a gente também tem que receber algumas características dele por herança. E a gente desenvolve essas características, então é importante você criar esse hábito de leitura, de estar junto. E aí uma outra coisa também que é importante falar aqui é porque a galera fala assim, esse trem de padrão do céu, padrão de vida, é tudo coisa do Antigo Testamento. Não tem nada a ver. Então, assim, você tem que focar que Jesus também reforça isso. No Novo Testamento, aí tem os textos, eu queria que vocês lessem com muita atenção. Fala das coisas que Deus abomina. E ele fala também em Efésios 5 a 6, que eu preciso ler, que eu preciso que vocês leiam, que é assim... Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus.
Então ninguém se engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira do Senhor vem sobre aqueles que vivem com desobediência. Então não adianta a gente ser liberal, não falar nada, não exortar, porque a Bíblia diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. E ela deixa claro também, tem um outro texto aí que fala sobre isso. E é importante que a gente interprete, né, a impureza sexual como essa infinidade de pecados que a cercam, que é a masturbação, que é... O Daniel tá me desconcentrando. Que é a masturbação, que é ficar, que é mão na mão, aquilo na mão, que são coisas que não são sexo em si, mas que são condenados pela palavra de Deus e que são pecados. E a gente não pode ser permissivo em relação a isso, porque não houve uma penetração em si, por exemplo. Então, assim, a pergunta que vocês têm que fazer é: como que o padrão dos céus vai ser reconhecido em nós cristãos se a gente continua com uma filosofia de vida que se mistura às pessoas do mundo? A gente não adota uma postura de diferença, de mudança. No meio da sua sala de aula você some, você faz uma coisa porque tá todo mundo fazendo, você cola na prova porque tá todo mundo colando, você não tem uma postura de confronto, de embate na sua atitude. Então isso precisa ser algo que nós cristãos precisamos colocar em prática para fazer a diferença no nosso meio. E aí tem uma parte aqui que fala... Daniel, fica calmo. Aqui tem uma parte aqui que fala de Paulo, que ele fala de uma situação de confronto que ele teve, né? E que Félix, ela abandonou isso, ele não quis seguir porque ele não se arrependeu dos pecados que ele fazia, às vezes voluntariamente. E a gente precisa orar para que Deus traga esse entendimento para a nossa vida e para as pessoas da sua célula também, para que elas tenham noção de que essas coisas afastam elas do Senhor, tanto os pecados quanto aquela criptonitazinha ali, que são coisas que são normais, mas que a gente vem fazendo e que afastam a gente do Senhor. No mais, você precisa reforçar para sua célula que a gente tá tendo o nosso culto ADL, que tá muito legal, que é o nosso espaço, e que todo sábado tem uma novidade, e que a gente espera eles lá no próximo sábado, amanhã, né? Vocês vão dar a célula na sexta maioria, a partir de 5h30 lá na igreja, tá? Amo vocês, um beijo.